Olá, muito bem, vamos lá então. Hoje a live vai ser sobre como recuperar a barriga após a gestação. Tudo que você precisa saber sobre como recuperar essa barriga aí que fica depois da gestação, que tanto a mulher sofre para recuperar. Então, eu sou a Vanessa Dalen, eu sou especialista em ajudar mamães a perderem até 12 centímetros de cintura em até 12 semanas de protocolo. Então, o meu objetivo aqui é trazer essa informação para vocês, clarear cada vez mais esse conhecimento para vocês conseguirem recuperar mais rápido ainda aquela barriga tão incômoda que fica depois da gestação. Então, toda semana agora a gente tem live, toda sexta-feira, às 11 horas, a gente tem esse encontro aqui para trazer mais informação, para a gente ter essa troca e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos contextualizar um pouquinho quais os tipos de barriga que ficam depois da gestação. Então, tem vários tipos de barriga que incomodam, mas a maioria delas é a tal da pochete, que é aquela barriga que fica logo abaixo aí do umbigo, que aponta para fora na calça, que aponta para fora no vestido, que fica te deixando desconfortável quando você colocar uma roupa. Tem a barriga de avencal, que é aquela que a laser para frente, ela também desce, criando aquela capa para baixo, pendurada, que também te deixa super desconfortável, né, com o próprio corpo. Outro tipo de barriga é aquele estômago alto, né, que é quando aqui, lá, logo do alto, já a barriga estufa, dando aquele aspecto de não estar, aquela sensação de não estar digerindo direito, né, aquele estufamento, de sentir a barriga mais larga desde lá do alto, que a gente chama então de estômago alto, como se o estômago tivesse saltado mais para frente mesmo. E a barriga de grávida, que é aquela barriga redondinha, que quando você se olha, parece que você ainda está grávida de 4, 5, 6 meses. Aquela barriga redondinha de cima até embaixo, aquele estufamento inteiro na barriga, né? A famosa barriga de grávida. As pessoas te confundirem com grávida mesmo, você já não estando mais, tá? Então, esse também é um tipo de barriga que incomoda muito e que comumente fica aí depois da gestação, ficar agarrada no corpo, depois da gestação ficar difícil de recuperar. Então, cada tipo de barriga dessas que eu falei pode estar vinculado com uma lesão na parede abdominal, que é a diástase abdominal, que eu já falei muito aqui e volto sempre a falar porque é muito importante. A diástase é o rompimento da musculatura abdominal. E esse rompimento, ele pode ter vários graus. E dependendo do grau e da região que o músculo está rompido, você pode ter uma ou outra barriga. Então, por exemplo, o estômago alto, que é aquela barriga que salta aqui em cima e embaixo não é tanto, mas em cima está mais saltada, pode estar vinculada a uma diástase supraumbilical, que é o rompimento está aqui em cima, está acima do umbigo. Então, nessa parede abdominal mais no alto está rompida. Ou aquela barriga de pochete, que é só lá embaixo, aquele volume lá embaixo, apontando abaixo do umbigo, literalmente uma pochetinha pendurada, pode estar vinculada, sim, a uma diástase infraumbilical. Então, seu músculo pode estar rompido só na linha inferior do seu abdômen. Ou, por exemplo, a barriga de grávida, que é aquela barriga inteira saltada, que você continua parecendo grávida mesmo sem estar, pode sim estar vinculada a uma diástase total, que aí é quando a musculatura inteira está rompida de cima até embaixo. Então, por isso que é tão importante você perceber o próprio corpo, entender o que está acontecendo nesse corpo, para daí sim você acertar no tipo de exercício ou no tipo do tratamento que você vai buscar para recuperar essa barriga depois da gestação. Então, conhecer, saber o que está acontecendo é muito importante. Então, essa musculatura profunda, independente de você ter diástase, pode ser que você não tenha nenhuma diástase, mas ficou com a sensação, depois da gestação, da barriga estar mole, solta,
tem aquela sensação, né, de querer puxar o umbigo para dentro, e você puxa e a barriga não vem, como se ela não respondesse mais, como se aquela barriga não pertencesse mais ao teu próprio corpo, tá? E isso não é só uma sensação, tá? Se você não tem o controle, não consegue fazer essa ativação, significa que essa musculatura profunda está fragilizada, tá? E isso pode acontecer mesmo sem você ter uma diástase. Por quê? Porque a condição da gestação, ela faz essa abertura, esse relaxamento da musculatura para a gente acomodar o bebê. Então, essas mudanças, elas são fisiológicas, tá? E acaba deixando algumas sequelas, digamos assim, no pós-parto, porque durante a gestação a gente abre aquele espaço e depois nem todo mundo consegue recuperar isso de forma natural. Por isso fica essa sensação da barriga estar mais solta, parece que está jogada lá para fora, você caminha, sente ela chacoalhando, você até vai fazer o exercício na academia e vai puxar para dentro, parece que não vem porque está fraco, precisa recuperar esse abdômen na parte da musculatura profunda do abdômen, tá? Então, esse exercício tem que ser específico. Não adianta fazer o abdominal tradicional nesse caso. Se você sente o abdômen tão fraco, não adianta você só trabalhar os movimentos normais de exercícios tradicionais na academia. E eu sei que você já deve ter passado por isso, de ter ido para a academia, vai lá, faz um monte de exercício abdominal, até sente a dorzinha do exercício depois, mas parece que a barriga fica cada vez maior. Parece que todo o corpo responde. Você vai lá, faz o glúteo, sente a bunda durinha, faz a coxa, sente a coxa mais forte, sente a força de todo o teu corpo voltando, mas a barriga parece que fica, parece que está teimosa, não responde de jeito nenhum, fez várias variações de abdominal, tudo que você vê as blogueiras fazendo, você faz e nada. E como se a barriga não respondesse. Isso é por quê? Porque você está precisando fazer um reforço de dentro para fora. E esse exercício tradicional que você vê nas academias vai reforçar a musculatura externa do seu abdômen. E a parte interna, que é aquela que ficou fragilizada, ela precisa de uma atenção específica e de exercícios específicos que vão resolver realmente esse problema de contenção interna, de ativar a cinta modeladora natural, que a gente tem um músculo que faz esse abraço na cintura, é literalmente como se fosse uma cinta modeladora, porque ele faz uma pressão de aperto, tá? Então, a gente tem, na verdade, 4 músculos principais em toda a parede abdominal, tá? O mais profundo deles, que é essa musculatura profunda que eu falo que vocês precisam ativar e recuperar, é o transverso abdominal. Então, o transverso abdominal, ele é assim, ó, inteirinho, 360 graus, é um círculo inteiro na sua parede abdominal. E ele faz tem a função de conter as vísceras, de conter os seus órgãos, conter todos os órgãos nos seus devidos lugares e não deixar, solto. Se você sente solto, é porque lá dentro está assim, solto. Aí depois do transverso, a gente tem o oblíquo interno, que aí é só um oblíquo, ele faz uma meia lua aqui. Depois temos o oblíquo externo, que é outro oblíquo. E só lá no final, na parte mais externa do abdômen, é onde a gente tem o reto abdominal, que é aquele que vocês vão ver os gominhos aparecendo, que todo mundo quer malhar para aparecer o tal do gominho. Mas, gente, essa musculatura, o reto abdominal, ele tem função de flexionar o tronco, tá? Então, ótimo, você precisa fortalecer ele? Sim, precisa. Mas para afinar a cintura, para contenção das vísceras e afinar a sua cintura, você precisa fortalecer esses outros que vão formar a cinta modeladora, que é principalmente o teu transverso abdominal, que é aquele mais profundo. Então, o que acontece? O reto abdominal, ele compõe aí basicamente uns 30% da parede abdominal. O restante, os outros praticamente 70%, são compostos pelos outros músculos que eu te falei, transverso abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo. E todos esses outros são os que realmente vão afinar a sua cintura, porque esses, sim, têm função de conter as vísceras.
apertar a cintura de vocês. O reto abdominal tem a função de flexionar o tronco, fazer o seu tronco subir, literalmente fazer aquele movimento aí. Então, é claro que ele é muito importante quando você for levantar da sua cama, levantar do sofá, né? Pegar o seu filho, subir o tronco, tá? Mas a função dele é outra, então não adianta você ficar fazendo exercício tradicional, sendo que só vai pegar uns 30% da parede abdominal, não vai reforçar a parede intraabdominal, então a musculatura profunda vai continuar fraca e você vai continuar com a barriga larga e solta. Por isso que você já deve ter visto algum atleta ou de CrossFit, ou até mesmo na academia que você frequenta do seu bairro, já ter visto aquela pessoa com os gominhos desenhados, mas com o abdômen saltado para frente e totalmente quadrado, sem ter o desenho da silhueta da cintura, perdeu o desenho da silhueta. Por quê? Porque ele está fortalecendo muito a parte externa, então o reto abdominal está muito forte e a outra parte de contenção não está. Então, você olha, você vê que não existe uma harmonia naquele abdômen, tu vê que ele tá esquisito ali, parece que foi colocado de forma estranha, porque realmente não é o natural. A forma natural do seu corpo é ter um conjunto, um trabalho em conjunto de toda essa musculatura, e isso sim é que vai trazer esse aspecto mais harmônico, esse abdômen mais bonito, essa cintura mais fininha, é você fazer, sim, trabalhar todos esses músculos de uma forma sinérgica, todos eles trabalhando em conjunto. Isso, sim, é que é funcionalidade para o seu corpo, para a sua parede abdominal. Não é só questão de estética, não, tá? Então, eu sei que você já deve ter pensado várias vezes, mas isso não é para mim, ou para mim não funciona, já faz muito tempo que eu tive filho, né? Ou já tentei fazer de tudo, nem quero tentar mais alguma coisa. Eu sei, já me passou tudo isso pela minha cabeça também, porque eu também já passei por isso. Quando eu fui mãe, fiquei com aquela barriga pochete, agarrada em mim, sem jeito de ir embora. Fiquei 2 anos treinando, fazendo tudo direitinho, caprichando nos treinos, fazendo parte aeróbica. Já estava mais magra do que antes, e a tal da pochete continuava lá, agarrada em mim, apaixonada no meu corpo, não saía de jeito nenhum. E aí, foi então que eu descobri que realmente eu precisava de exercícios específicos, eu precisava dar atenção ao meu corpo hoje e entender que hoje ele era diferente do que há anos atrás, quando eu não tinha tido filho. As mudanças que acontecem para a gente acomodar o bebê, elas não acontecem só na parede abdominal, elas acontecem na postura. Então, a nossa postura, toda a parede abdominal, todo o assoalho pélvico sofrem mudanças para nosso útero crescer, para o nosso bebê se desenvolver, é a maravilha da vida, todo o nosso corpo se acomoda, né, de forma diferente para acomodar uma nova vida que a gente está gerando. E isso é magnífico. Com essa dificuldade no pós-parto, tá? Tem mulheres, algumas mulheres abençoadas, que conseguem, sim, ter essa recuperação de forma natural. Então, existe uma pequena parcela que consegue fazer essa recuperação de forma natural, mas se você, depois da gravidez, já passou 1 ano, já passou 2 anos, já passou 20, 30 anos, você continua tendo aquela sensação, é porque o seu músculo seguiu ali relaxado e você precisa dar uma acordada nele. O nosso corpo é perfeito, você consegue sim fortalecer essa musculatura, independente de quanto tempo faz que passou essa gestação. Então, eu tenho certeza que, independente de quanto tempo você já foi mãe, tá? Eu já atendi mães de pós-parto imediato, tem aquelas que são super mães que eu admiro muito, porque eu não fui tão assim, né? 45 dias, né? Já estão ali buscando, correndo atrás, né, da sua própria autoestima, que fica abalada depois, né, fazer esse reforço, buscar esses tipos de trabalho específicos para recuperar e para se encontrar novamente no seu próprio corpo depois da gestação. Mas, enfim, independente do tempo, pode ser que pós-parto imediato, pode ser que você já tenha
passado pela gestação há 20, a 30 anos atrás, você vai ter o benefício, vai conseguir sim fortalecer essa musculatura profunda, tá? Então, não pensem que, mas já faz muito tempo, o meu caso não vai resolver. Vai sim ajudar muito, gente. Vocês têm ali os meus antes e depois. Eu fico cada vez mais feliz de poder estar levando o meu método para todas as mães que cruzarem o meu caminho, porque é muito feliz, muito, muito gratificante poder a mulher poder se sentir ela mesma de novo. E eu sei o quanto isso, falando assim, quem não passou pela gestação, quem não passou por isso, não consegue nem entender o que é a gente se olhar no espelho e não reconhecer o próprio corpo, né? A gente olha só para aquela barriga enorme, desfigurada, estranha, que você pensa, nossa, será que um dia eu vou voltar a ser eu mesma de novo, né? Será que um dia eu vou olhar para esse espelho e me reconhecer, tá? Então, eu sei que vocês já devem ter pensado várias coisas, pensado que vou esperar ter mais filho, depois eu faço a cirurgia, ou vou aproveitar, vou comer, vou engordar, vou fazer, né? Vou me largar um tempo, depois eu faço uma cirurgia, né? Isso não tem mais jeito com exercício ou de outra forma. Mas tem sim, gente, não precisa buscar medidas drásticas como uma cirurgia plástica, né? Para conseguir recuperar a barriga depois da gestação. Você deve sim procurar exercícios específicos para recuperar a musculatura profunda do seu abdômen. E isso sim vai resolver. Porque sim, eu fiquei 2 anos trabalhando, fazendo tudo errado, fazendo exercício tradicional, caprichando na musculação, fazendo exercício abdominal, eu não conseguia recuperar. E assim que eu comecei a aplicar em mim os exercícios específicos, gente, em 7 semanas eu fechei a minha diástase, que era uma diástase infraumbilical, em 7 semanas de prática eu fechei a minha diástase e já conseguia me olhar no espelho e feliz de não ficar vendo só aquela pochete, porque ela já tinha sumido. Então, por isso que cada vez mais eu gosto de trazer e eu quero trazer muito desse conteúdo para vocês, porque toda mulher merece e precisa saber que ela também tem jeito. Então, não acreditem que falem que só cirurgia resolve. Não precisa passar por cirurgia, tá? Cirurgia é uma medida drástica, que em alguns casos, claro, quando sobra muita pele, né? Vocês podem estar indo buscar essa cirurgia, mas não vejam isso como a única solução. Não, temos outras soluções para buscar. Então, entender essas mudanças que acontecem no teu corpo depois da gestação é o primeiro passo para você conseguir direcionar o que realmente você pode fazer, o que é que você precisa fazer para recuperar essa cintura e aquilo que vai funcionar para ti ou não, tá? Então, o primeiro passo, identifique o real problema, tá? Identifique que tipo de barriga que você tem, identifique se você tem uma diástase ou não, e aí você vai saber direcionar mais os seus esforços e não ficar ali pulando de galho em galho, pensando em 1001 alternativas sem fazer nenhuma, ou buscando aquela alternativa mais rápida que não só vai gastar o teu dinheiro, vai só levar o seu dinheiro pelo ralo. Então, identificar esses problemas vai fazer você perder muito tempo, vai fazer você perder menos tempo. Né? Que nem eu falei, eu perdi 2 anos da minha vida fazendo ali, sofrendo e e nada. Agora, quando eu cheguei e fiz exercício específico entre 7 semanas, eu já estava assim, será que foi isso mesmo? Em 7 semanas eu tinha resolvido um problema que estava me abalando já há mais de 2 anos e que eu estava sofrendo muito mais para resolver. E o que eu mudei? Eu só fiz os exercícios que eram específicos para recuperar a musculatura profunda. Simplesmente isso. Então, a gente já sabe de todas essas mudanças que acontecem no corpo da mulher. Todo mundo sabe que o corpo da mulher muda durante a gestação e que depois do filho nascer, algumas mudanças ainda ficam. Mas isso não precisa ser assim, tá? A gente pode recuperar, a gente pode melhorar tanto essa parte postural, porque existem mudanças posturais, existem mudanças na parede abdominal, que antes eu já falei,
existem, mudanças na estrutura do assoalho pélvico, que também dá uma cedida para acomodar e para sustentar o peso, né, que é aquela barriga da gestação. Então, dependendo do peso que você adquiriu na gestação, o peso do seu bebê, tudo isso vai influenciar nas mudanças que o seu corpo vai sofrer durante a gestação e naquilo que fica ou não no pós-parto, tá? Então, entender tudo isso, perceber o que mudou, o que não mudou, o que a gente precisa, o que a gente está enfrentando, é o primeiro passo para a gente acertar em cheio, né? E realmente ter a mudança que a gente tanto busca. Então, como eu já falei antes, também não importa quanto tempo faz. Um exemplo que eu gosto muito de usar é minha mãezinha querida, que apliquei nela, claro, né? Fui começar o método, vamos lá, família on, todo mundo fazendo aqui para a gente ver qual é que é. E a minha mãe entrou na minha onda, fez o protocolo direitinho. A minha mãe já com 70 anos, já, né, eu sou nenê da casa. Já faz muito tempo que ela passou pelas 3 gestações dela, porque eu sou a mais novinha, né? E a mais novinha tem 36, quase 36, vou falar 35. Então, a mais novinha tem 35 anos, então pensa quanto tempo faz que a minha mãe passou pelas gestações dela. E depois dela ter feito as 12 sessões, a gente foi lá, refez a avaliação e a gente ficou, ela ficou assim, será que mesmo aconteceu isso? Que nem eu fiquei quando eu fiz a minha própria avaliação. Será que mesmo mudou tanto? Será? Não pode ser. Ela não quis acreditar, porque além de sentir o abdômen mais forte, dela ver aquela barriga dela mais firme, de reduzir a parede abdominal, de devolver o desenho da cintura, que ela já tinha perdido há anos e nem pensava mais que tinha, né? Porque todo mundo acha assim, perdi a cintura na gestação, não tenho mais, isso já não me pertence mais. Não, volta, porque o desenho da cintura é a musculatura profunda fazendo essa contenção. Então, essa musculatura, ela é como uma cinta modeladora natural, sim. E por isso que ela faz esse aspecto de curvinha. Então, a minha mãe, além de reduzir cintura, agora eu não vou lembrar bem certo os números, depois eu cato ali a avaliação da minha mãe para poder falar isso direitinho para vocês. Mas além dela reduzir essas medidas, ela melhorou muito a saúde íntima dela. Então, saúde íntima para mulheres, assim, nessa faixa etária, é algo bem, assim, que as pessoas aceitam a precariedade da saúde íntima, do tipo, usar absorvente todo dia, gente, isso não é normal. Falei sobre isso na live anterior, mas vou pontuar aqui um pouquinho. Então, também tínhamos esse aspecto de usar o protetor diariamente, não saía de casa sem usar um absorvente, então gastava sempre com um absorvente, todo dia, dia e noite. Não tinha mais lubrificação íntima há anos, porque entrou numa menopausa, já estava na menopausa há uns 20 anos, então a lubrificação íntima já não existia mais, e ela conseguiu melhorar muito. Não usa mais, não precisa mais proteção diária, consegue fazer as atividades, vai para academia, vai para o bailinho, faz tudo que ela tem que fazer, sem precisar usar aquele absorvente tão chato e tão incômodo que é, né? Você ter que sair o tempo todo ali com aquela insegurança. E lubrificação íntima também, que é uma coisa que as pessoas acham, isso não, entrei na menopausa, não vou mais ter. Gente, se você recuperar a saúde do assoalho pélvico fazendo os exercícios específicos, você consegue sim recuperar também a saúde íntima. Então, é uma reação em cadeia que eu chamo de reação em cadeia positiva, porque nosso corpo ele é todo conectado. Então, fazendo o reforço da musculatura interna, fazendo esse reforço de dentro para fora, todos os órgãos vão ser beneficiados. E a saúde íntima, que é uma coisa que fica tão abalada depois da gestação, gente, vocês não têm noção do quanto é essa melhoria. Eu já tenho alunas que o marido não deixa ela parar de fazer a técnica para vocês terem noção do quanto melhora a saúde íntima das minhas alunas. Então, não pensem que tenho X idade, para mim acabou, já era. Não, gente, você também tem solução. Não desista de você mesmo, tá? Um pedido, peço encarecidamente, não desistam, gente.
tentem, que vocês vão ver. Quando vocês chegarem no exercício específico que é para vocês entenderem o que realmente está acontecendo, vocês vão ver que identificando esses problemas e sabendo que realmente, o que realmente vocês estão enfrentando, vocês vão conseguir acertar mais e direcionar o seu esforço para aquilo que realmente vai ajudar. E não ficar mais perdendo tempo com todas aquelas dietas milagrosas, né, com aqueles 1.500 exercícios abdominais, se matando por horas e horas e horas na academia, vendo todo o corpo mudando e a barriga ficando cada vez maior, tá? Eu sei que isso acontece e muito. E não é um caso específico. Se você já sentiu tudo isso, não é só você, muitas mulheres sentem isso. Por isso que eu estou trazendo essas lives. Muitas pessoas estão sentindo, estão passando por isso e estão achando que é só com elas. Que, ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Acho que eu não tenho mais jeito. E não, gente, isso são coisas que acontecem, principalmente com mulheres que já passaram pela gestação. E temos, sim, exercícios, temos formas de resolver isso sem precisar passar por uma cirurgia. Então, não se abandone. Vamos descobrir o que realmente está fazendo o seu corpo ter essa barriga e vamos direcionar os nossos esforços para melhorar a dignidade dessa barriga, né? Então, você não precisa largar as pontas, você só precisa de exercícios específicos. Identificar o que está acontecendo para daí sim direcionar para o real problema, porque daí sim você vai ter aquele resultado que você tanto busca, tanto sofre até hoje para encontrar. Então, quais são esses problemas? Identificar se você tem uma diástase, identificar, eu acho que eu tenho uma diástase, identificar que tipo que ela é, porque isso vai também mostrar o tipo de barriga que você tem, e, né, para direcionar esse esforço para melhorar essa parte. Identificar se o teu problema é postural, porque às vezes o problema pode ser postura, e a postura deixa sua barriga fraca e fragilizada. Então, problemas posturais, identifique se você tem algum problema postural. Se o seu problema é só o músculo ficou fraco mesmo, não tem diástase, não tem problema de postura, mas sinto a barriga solta mesmo assim, pode ser, então, depois, se você passou por uma gestação, né, sente a barriga solta, então, identificar isso, ou se você é um caso que tem tem a diástase total, tem problema postural, né, sente essa musculatura profunda, já está sentindo, né, gente, o que eu sempre falo, se você tem, além disso, já está sentindo um pouquinho de falta de libido ou escape de xixi, esses são grandes sinais que você tem uma diástase, porque às vezes você vai lá e apalpa o seu abdômen e você não consegue identificar, mas se você tem, sente sua barriga fraca, já tem um pouco de escape de xixi, que eu falei semana passada, não é mijar um monte, não, escape de xixi é gotinhas que perdeu, não importa a quantidade, já é escape. Se a sua libido anda lá nos calcanhares, tá? E isso são sinais, sim, de diástase abdominal, tá? Então, procure identificar o que realmente está acontecendo aí com o seu corpo. Então, depois que você identificou, isso tudo fica muito mais fácil de você direcionar e encontrar os exercícios específicos que vão realmente te trazer o resultado. Mas eu sei, o problema é que a gente quer resultado imediato, a gente quer para ontem. Então, a gente acha, não, se eu emagrecer, vai resolver. Aí eu vou lá, procuro a dieta da sopa, a dieta da berinjela, fico tomando água e comendo alface, emagreço, e aquela barriga cada vez mais solta. Por quê? Dieta vai fazer emagrecer e a musculatura não vai ficar forte, tá? Então, dieta só emagrece, não resolve a fraqueza da musculatura profunda, tá? Então, essa musculatura profunda do abdômen precisa de atenção, se no seu caso você tem essas sensações que eu tanto falei aqui hoje, tá? Então, já pontuei antes também que não é todo mundo que fica, né, com essas sensações, tá? Então, se você, eu resolvi o meu indo para academia, ótimo, tá? Vai ter mulheres que, principalmente aquelas que já foram ativas
por mais períodos, mais tempo ativa, e conseguiram se manter ativas durante a gestação, o corpo delas, consequentemente, vai ser mais fácil de voltar no pós-parto, sim, tá? Mas isso é, assim, 30% das mulheres, os outros 70% ficam com essas dificuldades. Então, quando você for direcionar esse exercício e sentir realmente os benefícios, e eu digo sentir mesmo, porque as minhas alunas sempre falam assim, nossa, agora parece que a minha barriga já não é nada, e isso acontece mesmo, a gente fica com a barriga solta. Então, de sentir essa barriga de novo no lugar, de sentir aquela postura de quem manda em casa, que nem a escápula, consigo manter a postura no lugar, sem sofrer, né? Você fica um pouquinho, já fica toda dolorida, não. Você conseguir sentir a postura no lugar, sentir a sua barriga voltando, gente, isso não tem preço. As minhas alunas, vocês vão acabar falando aquilo que eu ouço sempre das minhas alunas. Como é que eu não descobri esse exercício antes? Como é que eu não fui atrás do real problema antes? Porque eu sei, gente, é muito mais fácil a gente procurar a dieta milagrosa, né? A dieta da sopa, fazer aquela coisa do que todo mundo faz vai resolver para mim, e nem sempre é assim. Não é o que funciona para todo mundo que vai funcionar para você. Assim, principalmente se você é uma mulher que já passou pela gestação. A gente precisa identificar o que ficou de resquício, o que mudou no seu corpo na gestação, que ficou, para a gente conseguir, e daí sim resolver o problema da sua parede abdominal cedida e colocar tudo aí no lugar. Então, o que eu quero mesmo é que você consiga se olhar pelada na frente do espelho e gostar do que vê, conseguir ficar nua na frente do seu companheiro, que eu sei que é muito difícil nessa fase, a gente se olha assim, apaga a luz, né? É tudo no escuro, se possível, deixe toda a roupa, né? Tá? Se for menos, mas por quê? Porque você está se sentindo mal, porque você não está mais se reconhecendo. E eu quero que você se reconheça, que você volte a se olhar no espelho, a andar na rua e gostar daquilo que vê, consiga botar aquele vestido que você tanto ama, sem parecer que está grávida, sem medo das pessoas se pararem na rua e pedir quantos meses, tá? Porque eu sei que isso acontece. E eu quero que você não tenha mais esse tipo de problema, que você coloque o vestido, se sinta gostosa, maravilhosa, como você sempre foi. E é por isso que eu estou aqui te trazendo esse conteúdo. Eu espero ter trazido um pouquinho mais de clareza, que a minha missão aqui é fazer você voltar a se reconhecer e aí te ajudar a encontrar ferramentas específicas para recuperar o seu corpo, para devolver ele a você, né? Que é aquilo que é como eu sempre falo, a gente se olha no espelho e não se reconhece, como se não sou mais isso aí, gente. O que aconteceu comigo, tá? E não fiquem preocupadas, isso não acontece só com vocês. Isso acontece com muitas e muitas mulheres. Mesmo comigo, que as pessoas falam, mas você sempre foi magra. Mas você sempre malhou. Gente, eu passei por todas essas dificuldades, porque eu emagreci, eu estava mais magra do que antes. Eu era já cor, pena e bico e barriga, né? Pena, bico e barriga. Era literalmente isso que tinha sobrado de mim. Então, não é só sobre peso, é também sobre, né, reforçar a musculatura profunda, alinhar a postura. Claro que o perder peso, se você tem bastante volume, vai ajudar, mas não vai resolver. Gratidão por cada um de vocês que me cedeu um pouquinho do seu tempo, porque eu sei o quanto tempo hoje é preciosíssimo, né? Nossa vida é sempre cronometrada e eu espero ter trazido um pouquinho de conteúdo para vocês, que você tenha se reconhecido aqui um pouco. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês me mandem um direct ou comentem aqui logo abaixo desse vídeo, que ele vai ficar salvo para vocês verem mais tarde. Quem está chegando agora, o vídeo vai ficar salvo, você pode salvar ele lá para poder estar assistindo mais tarde com calma também, tá? Então, gratidão por esse espaço. Vejo vocês na semana que vem com mais conteúdo. Eu quero, com essas lives, trazer cada vez mais, dividir esse conhecimento com vocês e clarear as ideias de todo mundo aqui e trazer cada vez mais essas mulheres para o empoderamento, recuperar essa
autoestima que fica tão abalada depois da gestação, porque toda mãe merece se sentir empoderada e se olhar no espelho e gostar do que vê. Eu espero do fundo do coração poder trazer um pouquinho disso aqui para vocês. E nos vemos na semana que vem. Até! Beijinho!